No final, havia ali, eu tinha 3 hipóteses. Ou continuava em Dublin, que eu até tinha gostado muito mais do que da Inglaterra, apesar da chuva, que ele chovia todos os dias, não é? E para quem é do Algarve, realmente... Faz um bocadinho de confusão. Nós não damos valor, e é isso que eu me apercebo. Porque nós, quando... Por exemplo, eu era aquela pessoa que nunca ia à praia. Nem ligava a ir à praia. Quando eu fui viver para o estrangeiro, eu dizia, quem me dera poder ir à praia, quem me dera poder ver o mar. As saudades, sim. Damos É um valor bem quando não adquirido, temos, sim, não é? sim. E eu comecei a sentir muitas saudades. E então podia continuar em Dublin, podia voltar para Oxford, ou podia tomar assim uma decisão mesmo que ninguém estava à espera, que era deixar tudo e voltar para Portugal e começar do zero. Não é? Que não era bem aquilo que eu tinha idealizado, porque eu tinha sempre pensado, quando voltasse a Portugal, vinha com um pezinho de meia, as coisas assim. Pronto, mas aquela história da vida de imigrante não foi nada daquilo que eu tinha pensado e que eu tinha sonhado. Então eu disse ao meu marido, olha, como é que é? Eu quero voltar para Portugal, despedes-te. E ele, sempre muito mais planeado do que eu, não é? Eu sempre fui muito, quando chegamos lá Também logo se chegar vê, assim. ele é assim uma pessoa planeada e ele surpreendeu-me bastante, porque isto foi de manhã, eu ia no autocarro para o trabalho, telefonei-lhe e disse, eu estou farta daqui estar, eu estou a terminar mesmo o estágio profissional e quando eu terminar eu quero ir para Portugal. E ele, depois do almoço, mandou uma mensagem a dizer que já tinha falado. A sério? Com o diretor do hotel, ele estava num hotel a trabalhar, ele tinha seguido no espaço de um ano, ele já tinha sido promovido 3 vezes, ou seja, tínhamos ali alguma estabilidade, mas ele também naquele dia surpreendeu, nunca mais fez nenhuma dessas. Mas Daquela vez correu bem. naquela vez correu muito bem, eu acho que também ele tinha aquela vontade, apesar de ele não saber falar português, não, mas eu acho que ele tinha aquela vontade, ele gostava muito de Portugal também, e então ele disse-me, olha, despedi-me, e eu disse, bem, eu acordei de manhã com esta ideia maluca e isto vai realmente acontecer. E foi assim, passado cerca de 2 semanas, estávamos a aterrar em Portugal para começar do zero, não é? E pronto, e depois a partir daí há toda uma sequência de acontecimentos. E ele gostou de... Qual foi a experiência dele quando Adorou. É interessante porque hoje em dia nós os dois basicamente trabalhamos 90% do tempo online. Ele trabalha online, eu trabalho online também. Nós viajamos bastante. E eu digo assim, mas nós viajamos tanto, nós podíamos, por exemplo, passar 3 meses num sítio, 6 meses no outro. Nós não precisamos de estar sempre a viver no Algarve. Ele diz, Ana, por favor, tu não me tires daqui. Porque ele adora, adora mesmo. Em qualquer altura do ano, Em porque qualquer o Algarve altura há um pico. Não, nesse pico nós fugimos. Mas Nesse pico nós fugimos, ok. como é óbvio, não é? Sim. Em agosto nós normalmente vamos assim, ou vamos à Polónia, não, fazemos o contrário, ou então vamos ali para a Costa Alentejana, tentamos sempre ir para um sítio mais sossegado. Mas o resto do ano... Compreendo. E ele adora lá estar. Então, quando nós regressamos, toda a gente dizia, Ana, tu trabalhas na área do jornalismo, tu vais ter muito mais oportunidades, Lisboa, Porto, grandes centros. E eu dizia assim, se eu vou voltar para a minha cidade. Já não estava lá há tantos anos, porque eu tinha saído logo na altura da universidade, assim, eu vou voltar para a minha cidade. E começam aquelas vozinhas do estás a ser muito sonhadora, tu vais chegar lá, vais ter que fazer qualquer coisa, nunca vais trabalhar na área do jornalismo, aquelas As vozes coisas sempre, todas, do não é? costume. As vozes do costume. E o certo é que, passado cerca de 3 meses e pouco, eu estava a trabalhar como jornalista no Algarve, num órgão regional. E assim foi, durante algum tempo. O meu marido também conseguiu logo arranjar trabalho, na altura, passado uma semana, nós tínhamos chegado. Apesar de não falar português, mas também no Algarve, o inglês. É o mais pedido, sim. Essa também era uma vantagem, tínhamos para o Algarve, era a questão da língua. Perto da família, não é? Nós chegamos no início, nós nem tínhamos dinheiro para arrendar uma casa, porque nós viemos completamente lisos da Inglaterra, porque aquilo foi uma decisão, não é? Foi de um dia para a noite e nós viemos embora. O dinheiro que tínhamos juntado deu para as viagens, para mandamos 3 encomendas de pacotes e de caixas de lá para cá e deu ali para os primeiros tempos, não é? Não tínhamos muito dinheiro, então ficamos primeiro na casa da minha mãe, ainda a viver os 2 primeiros meses, aquilo foi assim uma decisão mesmo. Mesmo a sério. Mas no espaço de 3 meses nós já tínhamos a nossa casa, na altura arrendada, não é? Eu já estava a trabalhar como jornalista e ele já estava a trabalhar também, então foi assim tudo sempre com um pensamento muito positivo e as coisas realmente não foram fáceis, mas foram acontecendo. E assim foi. Durante algum tempo eu trabalhei como jornalista. Supostamente, quem via de fora, a Ana está feliz, não é? Conseguiu trabalhar numa área... Tantos colegas tinham tirado um curso, nem sequer estavam a trabalhar nessa área. Só que alguma coisa dentro de mim começou-me a dizer, ainda não é bem por aqui. Eu nem me atrevia a dizer isto em voz alta, porque para a minha família eu já era um bocadinho doida, não é? Vai para a Polónia, depois vai para a Inglaterra, depois vai para a Irlanda, depois decide vir para Portugal. Se eu fosse dizer, depois de estar tudo estável, ainda não é bem isto,
Toda a gente ia achar. Perutas. Então, decidi guardar para mim durante algum tempo. Mas quando nós guardamos para nós durante algum tempo, o que é que o nosso corpo faz? Começa A desgastar. Começa ele a dar sinais. E foi o que aconteceu na altura. Comecei a ter alguns sinais físicos de que as coisas não estavam bem. E, efetivamente, eu não sabia porque não estavam bem. Porque eu até gostava daquilo que fazia, mas não sei explicar. Se calhar aqueles sonhos de criança do vou conquistar o mundo, vou fazer alguma coisa. Depois via-me ali, sem desprimor, porque era um trabalho interessante, mas aquelas tarefas típicas do dia-a-dia do jornalista regional, pronto, havia autárquicas naquele ano, depois apanhei o ano das autárquicas, depois ia à inauguração da escola não sei quê, depois ia... Não era bem aquilo que eu via como impacto, não me estava a preencher. E então, na altura, eu comecei a ler muitos livros de desenvolvimento pessoal, à procura de respostas do género, deixa lá ver se nestes livros eu encontro alguma coisa que me diga, afinal não estás assim tão errada, tenta perceber o que é que se passa aí. E estávamos em 2009, final de 2009. Comecei a ler muita coisa e cada coisa que eu lia, parece que havia ali alguém que me compreendia, não é? Comecei a fazer algumas formações nessa altura. Na altura surgiu-me uma formação na área do coaching. Eu já conheci o coaching na Inglaterra, mas um coaching mais aplicado a empresas. Isto estamos a falar há 10 anos atrás, o coaching não era tão falado. Não era de todo. De todo. Sim. No Algarve, então, não havia, pelo menos que eu conhecesse, ninguém a trabalhar nessa área, uma área mais de life coaching. E então também eu não sabia muito bem para onde é que me havia de virar. Mas vi que ia haver uma certificação de coaching, que até tinha um valor bastante elevado. Na altura foi ali um desafio financeiro, porque nós tínhamos chegado, não havia assim tanto tempo, ainda não tínhamos conseguido equilibrar as coisas. Foi ali um desafio e consegui fazer essa certificação. Entretanto, o tempo passou e pronto, e eu pensava, ok, eu gostava muito de trabalhar exclusivamente disto, mas aquela ideia do para onde é que eu começo? O que é que eu faço? Quer dizer, eu não tenho contactos nesta área, os meus contactos eram todos na área do jornalismo, eu não sei para onde é que eu de começar, eu não tenho um espaço físico onde eu possa dar as minhas sessões individuais, mas eu decidi avançar. E então, em 2011, em novembro de 2011, eu criei o meu projeto, a Nova Vita. Nova Vita, porque Nova Vita para mim era uma nova vida. Uma nova vida para mim, então eu dei esse nome em latim, Nova Vita. Às vezes muita gente pergunta, Nova Vita, porquê? Foi por causa disso, porque para mim eu queria que aquilo marcasse o início de um novo começo. E começou assim. Começou comigo de carro a fazer maratonas de Lés a Lés do Algarve, a fazer dias abertos, gratuitos. Venham descobrir o que é o coaching. Eu a falar do que era o coaching. Ao início, às vezes, lembro-me que ia de Portimão a Faro, chegava lá, ninguém aparecia, não tinha ninguém nos dias abertos. E eu tinha duas soluções. Ou ficava muito triste e pensava, isto não é para mim, não é? Ou pensava, as pessoas precisam de mais tempo para se habituar à ideia. E foi isso que eu fiz. Continuei. Dei o meu primeiro workshop, 2 meses depois. Tive 4 participantes. Para mim foi... já era um sucesso. Para mim foi um sucesso. E é engraçado ver estas pequenas vitórias hoje, quando olho para trás. E começou assim, não é? Passado um ano, eu já conseguia, porque eu continuei ainda a ser jornalista. O que é que eu fazia? Ia fazendo as duas coisas em paralelo. Dava formações, tinha o jornalismo, entretanto eu deixei o jornal e comecei a colaborar com uma revista, e nessa revista ia fazendo reportagens mensais de histórias de vida, que já era mais a minha praia, não é? Aquelas histórias de vida inspiradoras. E então, passado um ano, eu consegui largar tudo e ficar apenas com a Nova Vita. Que é fantástico. E foi... E a família, o que é que achou disso? A família foi muito interessante porque, como é óbvio, não é? Para a minha mãe não foi fácil aceitar de início a minha filha jornalista. Eu fiz um esforço tão grande para pagar os estudos, ela andou no estrangeiro, para a minha mãe aquilo era um orgulho, não é? Na minha família nunca ninguém tinha tirado uma licenciatura. A minha família é de origens muito humildes, a minha mãe tinha o 6º ano de escolaridade, fez o 9º ano depois, uns anos mais tarde, e eu e a minha irmã fomos as 2 primeiras pessoas a tirar uma licenciatura na nossa família. E aquilo para a minha mãe era um motivo de orgulho muito grande para ela. Ela dizia, tenho uma filha jornalista e tenho uma filha diretora hoteleira. Aquilo para ela era espetacular, não é? Ela que tinha sonhado durante tantos anos, a minha mãe durante muitos anos dizia, eu gostava tanto que um dia vocês tirassem o 12º ano e trabalhassem como funcionárias públicas ou num banco. Para ela era aquilo, porque ela tinha trabalhado a vida inteira em hotelaria. Então, para ela, nós podermos ter um emprego, que tínhamos fins de semana... Queriam melhor para as filhas, melhor para nós, como é óbvio.
Então, quando eu lhe disse que vou deixar de ser jornalista para ser coach, que ela nem sequer conseguia dizer a palavra, minha mãe inicial disse assim, filho, o que é isso que tu fazes? Que eu nem sei dizer isso às pessoas. A minha mãe, sensivelmente cerca de 2 ou 3 anos, já depois de eu ter o projeto, ela continuava ainda a dizer, a minha filha trabalha na área do jornalismo, porque ela não sabia ainda fazer esta transição. E não foi fácil, não é? Mas, como eu digo, nós temos que provar às pessoas que gostam de nós que somos capazes através dos nossos resultados, não através das nossas palavras. E claro que ela, acompanhando os meus resultados, hoje em dia é uma das minhas maiores fãs. E de certeza que agora está a ver toda a vida. Ligue para nós! Mãe da Ana, ligue para aqui, manda um beijinho, exato. A minha mãe é envergonhada nessas coisas. Seja não envergonhada, nós que também eu sou somos. Ai, somos tão tímidas. Somos tão tímidas, quase não conseguimos estar à frente das câmaras. Somos todas muito envergonhadas, não é? Então, e agora que serviço é que a Nova Vita tem? O que é que faz? Então, o que é que aconteceu? Entretanto, eu continuo com a Nova Vita foi crescendo. Há sensivelmente 2 anos atrás eu decidi que a Nova Vita precisava de uma casa maior e então abri uma academia no Algarve, onde nós temos sala de formação, sala de reuniões, gabinete de consultas individuais. Tenho outras pessoas a colaborar também com a Nova Vita, que fazem prestação de serviços nas áreas empresariais. Mas eu chego a uma altura, não é? Porque eu sou uma mulher de paixões, e chego a uma altura e aquilo já não me estava a satisfazer. Oh, meu Deus. Pronto. Mudança. Claro. E eu comecei a sentir uma vontade de chegar a mais pessoas, porque, claro que eu estava no Algarve, vinha muitas vezes a Lisboa, dava aqui formações também, no Porto também, mas eu queria mais, aquela coisa do eu quero chegar a mais pessoas, eu quero impactar mais pessoas. E ao longo desses anos, com a Nova Vita, eu apercebi-me que havia um público muito específico que eu adorava trabalhar, que eram pessoas Anas, não é? Anas, que eram pessoas que não estavam satisfeitas com aquilo que estavam a fazer e que queriam criar o seu próprio negócio. Então eu comecei a afunilar muito. Eu deixei de ser aquela coach generalista de início, porque eu não sabia muito bem por onde é que havia de começar, e comecei a afunilar muito. Então comecei a trabalhar com pessoas que queriam fazer uma transição de carreira para um negócio próprio. Então há 2 anos atrás, isto era uma ideia que eu já tinha, que era, ok, então eu vou fazer isto a nível online. Porque se eu for para o online, eu deixo de estar limitada no tempo e no espaço e eu posso chegar a muito mais pessoas. E assim foi. No final de 2017, eu lancei o meu primeiro programa online. Ou seja, eu peguei nos programas que eu já tinha presenciais, transformei num programa online e, pronto, pus aquilo com uma estrutura e fiz um workshop online gratuito em que contava a minha história de vida às pessoas e que explicava um bocadinho do que é que consistia a minha metodologia e, no final, convidava-as a ingressarem no programa. Então, nessa primeira edição, sem que nada fizesse prever, 41 pessoas inscreveram-se. Uau. Pronto. Aquilo foi o sinal para me dizer, Ana, isto é possível acontecer. Bem, e tem sido, agora podia ficar aqui horas a falar sobre isso, mas tem sido fantástico. Este último ano e meio, neste momento é uma comunidade com quase 200 pessoas. Vou abrir novas inscrições agora, vamos para a 5ª edição. Uau. Vou abrir novas inscrições agora no início de maio. E tem sido fantástico, porque eu criei uma comunidade. É muito mais do que um curso ou um programa. Sim. Temos uma comunidade de pessoas. E ainda ontem à noite eu vim para Lisboa e ontem nós temos uma aula semanal, à quinta-feira, eu dou uma aula semanal, em que temos a possibilidade de estarmos a ver e a ouvir. E uma das minhas empreendedoras dizia, Ana, aquilo que tu dizias que não tiveste e que ias partilhar connosco é mesmo verdade, porque eu sempre disse, houve 2 coisas que me faltaram. Um método. Eu não sabia para onde é que havia de começar. Isto do criar negócio, eu não sabia para onde é que me havia de virar. E a parte do não ter um grupo de apoio. Eu sentia muito sozinha. Porque durante muito tempo eu fazia as coisas sozinha. Eu lembro-me de pensar assim, gostava tanto de trocar ideias com alguém. Olha, o que é que achas disto, o que é que achas daquilo? Mas todos os meus amigos trabalhavam por conta de outrem. Não estavam sequer para aí virados de ouvir as minhas coisas. A minha família também não. Então eu sentia-me muito sozinha. E eu sempre disse que quando eu criasse alguma coisa desta dimensão, teria essas 2 coisas. Teria um método, um passo a passo. E o apoio. E a comunidade de apoio. E ainda ontem foi engraçado porque eles estavam a dizer, Ana, isso é o que nós temos aqui. Eles costumam dizer, eu fico muito emocionada, até eles dizem, isto é uma família. Porque são pessoas que começam a criar negócios e que muitas vezes não têm apoio, não é? Das pessoas à volta. E ali dentro da comunidade tem pessoas que estão a passar exatamente pelo mesmo, que falam a mesma linguagem, que têm os mesmos desafios. Isso é maravilhoso mesmo.